Boa tarde, irmãos. Bem-vindos. Vocês estão tão lindos, todos sem máscara. Todos, quer dizer, quase todos sem máscara. Que bom poder ver o rosto, os olhos, o nariz, a boca de vocês, as expressões. Que alegria. Alegria muito grande. Que o Senhor esteja aqui hoje, nos abençoando a todos nós. Vamos louvar. Pode ficar em pé. Eu não posso explicar o
fomos escolhidos a dedo pelo Senhor. Ele nos conhece pelo nosso nome. Podemos descansar. Ele está no controle de tudo. É Ele quem nos supre de todas as formas. É Ele quem cuida de nós até enquanto nós dormimos. Maravilhoso, conselheiro, príncipe amado.
Vocês podem sentar. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, graça e a paz sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Davi e Débora. Débora de Davi. 19 anos de casados, 2 filhos, Deodoro. Dário já está mais independente, pede para a casa dos tios, dos primos, né? Mas manda um abraço também. O nosso Deão, pastor Ivan, está aqui, mas Paula não está aqui, então ele foi vetado de vir aqui dar um oi para vocês, né? Paula está em João Pessoa, mas está ali conosco, nosso bispo, Dom Alexandre, pastor Tércio. Logo mais serão convidados para fazer parte aqui da mesa e conversar um pouquinho conosco. Mas Dom Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele sempre diz assim, que nas reuniões, nos movimentos da Igreja Episcopal, nada começa sem uma oração. Por isso eu queria convidar você por um instante a reclinar um pouco a cabeça, fechar os seus olhos. E você, do seu jeitinho, no seu cantinho, converse com Deus, agradeça o dia de hoje. Agradeça essa oportunidade de estarmos no meio de tarde, finalzinho de tarde, na casa de Deus, na presença dEle, recebendo instruções da sua palavra para o fortalecimento da nossa caminhada conjugal. Os tempos são tão difíceis, os relacionamentos às vezes se desfazem por tão pouco, e a gente aqui perseverando e graças a Deus por isso. Senhor, te rendemos graças pelo dia de hoje. É um dia mais que o Senhor nos concede de vida, dia que o Senhor fez, e a tua palavra diz que a gente deve se alegrar e regozijar-se nela. Por isso, Senhor, bendizemos o teu nome nessa tarde. Pedimos a tua presença, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de continuar conosco, falando aos nossos corações, recebendo os nossos louvores, que tudo que for aqui conversado, dito, partilhado, venha de ti, do teu trono para as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um desses casais, as suas famílias, tantas lutas enfrentadas e já vencidas para a glória do teu nome, que o Senhor nos ajude nas que virão ainda. Isso tudo a gente te rende graças e te pede perdão pelos nossos pecados, graças e por amor ao nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tércio. É um privilégio estarmos juntos, você com o seu cônjuge, você que veio a este lugar, porque Deus separou este momento para você. Deus moveu as circunstâncias da sua vida para você estar aqui. E não é por acaso que você está aqui. Então deixe o seu coração aberto, sua mente aberta para receber a palavra de Deus. E não somente isso, para você refletir, ruminar, digerir no seu coração, sem apontar que era para o outro essa palavra que você vai ouvir. Eu sempre digo que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, antes que eu diga qualquer coisa, eu sou o primeiro que preciso ouvir. Então, faça isso também. Não fique cutucando o outro, está vendo, está ouvindo. Você vai ter situações que vai ter vontade de cutucar quem está do seu lado. Mas não cutuque. É a palavra de Deus no seu coração. Amém? Vamos receber o nosso bispo com a calorosa salva de palmas. E ele vai nos trazer uma palavra. Sente, bispo, fica à vontade. Posso sentar? Pode. Falar sentado para ele é um céu. É bem melhor, fica mais comprido um pouco, né? Por causa do conforto, da comodidade. Eu estou muito alegre em ver a quantidade de pessoas aqui num evento tão importante. Nós precisamos muito orar, estudar e conversar sobre esse assunto, para que tudo esteja cavoque no voo. Ele agora riu. Eu disse essa palavra cavoque, porque o nosso querido Glaser, que está ali, fica em pé, Glaser. Glaser trabalhou a vida inteira na cabine de um avião, andando por aí pelo mundo, e foi ele que me disse essa palavra, cavoque. Eu disse, eu nunca ouvi. E ele me explicou que significa está tudo bem, tudo tranquilo, tempo normal, vamos chegar bem. Então, de vez em quando me escreve eu para ele e trocamos isso.
E você e eu precisamos estar cavoque na vida familiar. Não é verdade? Então, é uma ocasião muito boa, é um ministério de muito valor, que a cada dia que passa, enfrenta problemas maiores. E é um assunto, família, que precisa ser tratado com um binômio, verdade e amor. Verdade sem amor pode matar. Amor sem verdade é mentira. Então, dificuldades, problemas, lutas, falhas, erros, tudo tem jeito quando Deus entra na história. Não havia mais jeito para Lázaro, já cheirava mal, numa palavra bem nossa nordestina, fedendo, né? 4 dias. Qual era a solução que alguém poderia ter? Nenhuma, mas teve. E qual foi a solução? O Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada. E só tem um jeito da palavra encarnar, é pela obediência. A Bíblia diz, o Verbo se fez carne. Então, um ministério como esses, que a gente louva a Deus por Aloysio e Ana Lígia e a equipe que com eles trabalham, é um ministério que ensina casais e família a encarnarem a palavra de Deus. Há muitos anos, eu vou completar 20 anos de Recife, eu estava na Trindade e sentado no altar com Dom Paulo, temos intimidade porque somos amigos há 49 anos, ele diz, pare de dizer quanto tempo, é muito tempo, né? E um jovem pregou, e ele, quando acabou o sermão, ele bateu em mim assim, disse, que palavra maravilhosa, se esse verbo encarnasse, né? Porque o segredo é a encarnação, é se tornar atitude. A nossa luta não é por conhecer a Bíblia, é para obedecer a Bíblia, né? Conhecer a gente até decora. Eu conheci um pastor no Rio, que já não vive mais, ele decorou a Bíblia, ele ganhou prêmios em 2 estações de televisão respondendo sobre a Bíblia, dizia capítulos inteiros, né? Mas terminou distante do Evangelho. Por quê? Porque o Verbo estava aqui, mas não encarnou. E para que uma família seja abençoada, feliz, resista às tempestades da vida, supere, vença, perdoe, corrija, é preciso que a palavra de Deus esteja encarnada em nós. Aí perdão fica mais fácil, arrependimento fica mais fácil e o estilo de vida vai sendo instalado. Deus abençoe muito vocês, a nós, a mim, eu estou aqui para ouvir. Deus use tudo que vai ser dito aqui. E estejamos atentos, porque preste atenção, às vezes em um sermão inteiro, o Espírito Santo tem uma frase que responde às nossas questões. A minha, depois a sua, e a única pessoa que pode levar a palavra para o endereço certo é o Espírito de Deus. Eu, de uns tempos para cá, tenho orado assim, faz do Senhor o que eu não sei nem posso. Eu não conheço todos, e ainda que conhecesse, não teria essa habilidade, nem capacidade. Agora o Espírito Santo conhece todos nós que estamos aqui, e pega a mesma palavra e aplica em cada um segundo a necessidade. São coisas que só Deus faz. Amém? Vamos louvar? Curve a sua cabeça, vamos orar. Te bendizemos, Pai, porque não estamos aqui porque merecemos, mas somos frutos da graça do Senhor, daquilo que nos foi dado, porque um preço foi pago naquela cruz rude e mesquinha do Calvário. Ali foi quitada a nossa dívida, e nós agora queremos aprender contigo o caminho da vida, como viver a vida diariamente em todos os segmentos que ela contém, e que nós sejamos testemunhas tuas, nunca juízes de ninguém. Fala nesta tarde aos nossos corações,
e recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome e para a glória única do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar. Essa madrugada eu estava meditando nos louvores que nós iríamos entoar hoje. E eu já tinha pedido para Luísio me mandar o programa. Às 3 da manhã o Senhor me acordou e me colocou no coração o Salmo 84. Essa canção que nós vamos cantar, que diz que nele nós estamos seguros. Esse é o primeiro grande segredo de uma vida feliz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha limpa-se. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mim. O pardal encontrou casa, andorinha limpa-se. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha limpa-se. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Melhor lugar para nós estarmos todos os dias, em todos os momentos, é nos braços do Senhor. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Cuida de nós até enquanto nós dormimos.
vezes nós nem percebemos o cuidado dele. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Mulheres, Seguro estou nos braços daquele que nunca me homens, juntos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, As mãos mais seguras. recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Sempre lembre de uma coisa: quando você aplaude neste lugar, não é para altar, não é para banda, mas é unicamente para o nome de Jesus Cristo. Amém? Porque é assim que nós honramos a Ele. Então glorifique ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixe-me me apresentar. Alguns não me conhecem ainda, né? Não conhecem minha princesa. Eu sou Técio. Alcione de Técio. E Técio de Alcione. Amém?
Quero ter o privilégio de apresentar a vocês o casal palestrante desta tarde, Reverendo Rodolfo e Suzy. Quero convidá-los a vir aqui à frente. Vamos recebê-los com a calorosa salva de palmas. Isto. Deus separou este casal para ministrar a palavra do Senhor ao coração da gente. Então você vai orar por eles e deixar seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para você. E eu quero convidar o reverendo Ivan Rocha, o nosso deão, nosso pastor, para que ele seja o instrumento de Deus para interceder nesse instante. Amém. Boa tarde. Vocês estão dormindo não, né? Pelo amor de Deus. Agora é hora de acordar. Vocês vão ouvir Rodolfo e Suzy falando e eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de vocês. Eu vou orar por eles, mas antes quero dizer que eles são uma alegria de Deus na minha vida. Eu e Rodolfo e Suzy, a gente serve a Deus juntos há muitos anos. Eu ia dizer quantos anos, mas aí o povo ia ficar adivinhando nossa idade. Mas tem mais de 20 anos que a gente serve a Deus juntos. E uma dessas coisas que Deus faz há muitos anos, quando eles não eram casados ainda, nem eu, que a gente sempre servia a Deus, cantava, saía pregando o evangelho por aí. E aí, aprove a Deus que no mesmo mês que eu vim transferido para cá, para Recon, Deus quis trazer eles também para cá. Eles passaram 15 anos em Petrolina. Eles foram os nossos pastores lá em Petrolina durante esse tempo todo. E aprove a Deus que eles decidiram voltar para cá, para Recife, no mesmo mês que eu estava vindo para cá, para Recon, com Dom Ximenes. E aí eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque Deus nos uniu de novo. Trouxe o Rodolfo e Suzy para junto de mim e de Paula, e aqui junto com vocês da Recon. Então isso foi como se fosse um presente que Deus me deu na minha chegada aqui na Recon. E vocês que não conhecem ainda vão descobrir por quê. Porque eles realmente são uma bênção na minha vida e estão sendo aqui na Recon e serão por muito tempo ainda, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá e mande sua bênção, ore comigo. E quando eu disser amém, eu quero um amém da igreja inteira. Senhor, muito obrigado pela vida de Rodolfo, de Suzy, pela vinda deles aqui para Recon, pela vida de Davi, de Daniel, por essa família toda. Agora, Senhor, a Tua palavra vai ser pregada aqui, Pai. Tu vais usar os Teus instrumentos, Senhor, para falar ao nosso coração aquilo que a gente precisa ouvir nessa tarde. Então, usa a boca de Suzy, usa a boca de Rodolfo, os seus estudos, as suas experiências, Senhor. Fala com os Teus filhos e fala através dos Teus filhos para a gente. O nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta. E eu Te agradeço por essa tarde abençoada aqui na Recon, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha que amém agora. Vice? Esse foi... Dorme com a boca dentro. Rapaz, que amém foi esse? Esse foi show de bola, viu? Eu que tenho vergonha de falar em público, com um amém desse, fiquei aqui meio nervoso. Rodolfo. Suzy. 17 anos de casados. 2 filhos. E eu ia dizer assim, tricolor, santinha, mas deixa isso para depois, vamos voltar para cá. A gente vai ter uns slidezinhos que vão passar para cá, só para a gente ir seguindo aqui e a gente poder falar desse tema, tá? Olha aí, os maiores desafios da relação, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou falar em pé, vou ficar em pé mesmo aqui, porque vai ser mais fácil para a gente ir falando, tá bom? Esse é um assunto muito interessante da gente pensar e a gente tem, eu sei que tem muitos casais aqui que tem muito mais tempo de casado do que a gente, que tem muita experiência, mais experiência do que a gente, mas eu fui no decorrer dos anos pensando sobre esse tema e a minha profissão também, eu sou psicólogo e terapeuta de casais, então eu comecei a pegar um apurado do que eu escutava no consultório e eu comecei a ver quais eram as dificuldades dos casais. São muitas, são inúmeras dificuldades, mas a gente tinha que fazer uma palestra e separar algumas, então eu coloquei o que eu acredito que são as maiores dificuldades, as mais presentes na vida de um casal, e a gente vai pensar um pouquinho sobre ela, tá?
Então a gente vai pensando sobre esse tema. Quando a gente é chamado para falar com os casais, né? Aí a gente sempre fica um pouco constrangido. Parece mais que somos perfeitos, não é assim, né? E a gente fica muito feliz em dizer que na nossa imperfeição, né, com as nossas dificuldades como casal, a gente pode passar um pouco do que a gente do que a gente venceu, né, do que a gente viveu. E nunca pensem que nós somos perfeitos, que nós não somos. E assim, o Senhor ministra tanto na nossa vida, na nossa relação, quanto na vida de vocês, na relação de vocês. Isso é tão interessante, você falou uma coisa que eu me lembrei que a gente sofre às vezes muitas tentações espirituais, né? Toda vez que a gente ia coordenar uma equipe de encontro de jovens, a gente brigava um bocado. E a gente ficava pensando assim, Suzy não está vendo que sabucão querendo tirar a gente do foco, porque a gente está indo agora para o encontro de jovens, coordenar uma equipe, e a gente tinha essas dificuldades, né? Às vezes a gente estava lá em Petrolina, e domingo, assim, de manhã, indo para o culto, e a gente brigava, tinha alguma coisa, e na hora eu parava e dizia, Suzy, daqui a pouco eu vou estar subindo no púlpito a pregar, a gente vai estar fazendo um culto, eu vou ter que estar lá, vamos parar com isso, vamos, como diz lá no sertão, vamos dar gosto ao cão, não? Né? E aí a gente, sabe, começava a parar de brigar na hora, se beijava um bocado, atrasava para o culto. Aí... essa parte é boa, né? Vamos lá. Os primeiros desafios que a gente pode pensar dos casais é lidar com as diferenças, porque nós somos muito diferentes. É impressionante isso. Você pode até ser que tenha uma exceção à regra aqui, mas em geral a gente não casa com alguém que é parecido com a gente casa com alguém que é diferente, que tem várias diferenças e várias questões das diferenças, tá? Uma coisa para a gente pensar logo de início é que os homens são diferentes das mulheres. Isso já é fato, né? E a gente vai ver algumas diferenças que a gente colocou aqui, só para a gente pensar como os homens são diferentes das mulheres. E o engraçado... Olha, não é desse jeito. São diferentes demais, homem e mulher. O engraçado é que às vezes é ao contrário. Às vezes tem coisas que são mais as mulheres que fazem e coisas que mais que os homens fazem. E tem casa que é ao contrário, que é o homem que está fazendo a questão, o papel da mulher, digamos assim, né? E a mulher é o do homem. Mas vocês vão ver que na relação de vocês vai ter essa diferença, mesmo que não seja assim, o homem e a mulher, né? Pode passar. E eu quero ler o das mulheres, tá? Eu quero puxar a orelha das mulheres. Se a Adriana, na amizade, né? Se a Adriana, Silvana e Débora vão almoçar juntas, elas chamarão umas às outras de Dri, Sil, Dé. Se Leandro, Carlos e Roberto saem juntos, eles afetuosamente se referirão uns aos outros como Gordinho, Cabeção e Godzilla. É a diferença na amizade. Pode passar. Comendo fora. Quando a conta chega, Paulo, Carlos e Roberto jogam na mesa R$20 cada um, mesmo sendo a conta apenas R$ 32,50. Nenhum deles terá trocado e nenhum vai ao menos admitir que quer troco. Certo? Os homens são assim, comendo fora, as mulheres. Quando as garotas recebem sua conta, aparecem as calculadoras do celular e a procura pelas moedinhas exatas dentro da bolsa. Pode passar. Nos filmes, ó. A ideia que uma mulher faz de um bom filme é aquele que uma só pessoa morre, bem devagarzinho, de preferência por amor. Um homem considera um bom filme aquele em que muita gente morre bem depressa, se possível com bala de metralhadora e em grandes explosões. Pode passar. Um homem pagará no dinheiro, viu a diferença no dinheiro? Um homem pagará R$2 por um item que vale 1, mas que ele precisa. Uma mulher pagará R$1 por um item que vale 2, mas que ela não precisa. Pode passar. Nos banheiros, ó. Um homem tem 6 itens em seu banheiro: escova de dente, pente, espuma de barbear, barbeador, sabonete e uma toalha de hotel. A quantidade média de itens em um banheiro tipicamente feminino é de 756. Um homem não consegue identificar a maioria deles.
Mas tem lugar que é trocado, viu? Tem. Nas discussões. Uma mulher tem a última palavra em qualquer discussão. Ponto Por final. definição, qualquer coisa que um homem disser depois disso é o começo de outra discussão. O futuro. Uma mulher se preocupa com o futuro até conseguir um marido. Um homem nunca se preocupa com o futuro até que consiga uma esposa. No sexo. Uma mulher usa o sexo para conseguir o amor. Um homem usa o amor para conseguir o sexo. Pode passar. No sucesso. Um homem bem-sucedido é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que a sua mulher pode gastar. Uma mulher bem-sucedida é aquela que acha esse homem. Mudanças. Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda. Um homem casa-se com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda. Um outro ponto de diferenças são as diferenças nas tradições familiares. Essa ideia principal aqui, a primeira, era só a gente mostrar que nós somos diferentes de cara. Né? Às vezes, alguns dos exemplos, como o Suzy falou, pode ser, você diz assim, lá em casa é diferente, a mulher que pensa assim, o homem é assim, né? Às vezes eu costumo dizer que tem casais que parece que eles têm uma cognição contrária, diferente. O homem tem mais umas questões que no senso comum a gente diz que seria coisa de mulheres e as mulheres têm algumas coisas de homens. Alguns casais têm muito isso, né? Mas esse outro ponto são pontos de diferença nas tradições familiares. Isso é muito importante porque nós fomos criados, eu costumo dizer que a gente foi criado assim, para lados distintos e um dia a gente se juntou para viver junto. Vou dar um exemplo para vocês disso. A gente casou, eu e o Suzy, recém-casados, aí fomos morar na nossa casa lá. De manhã cedo eu fui tomar um copo de leite. Quando eu peguei o leite a botar no copo, Suzy disse, opa! Eu disse, o que foi? Aí ela disse, tomando leite no copo? Eu disse, onde é que toma, Suzy? Leite é o quê? Ela disse, na xícara. Leite se toma na xícara. Aí eu disse, quem disse isso? Ela disse, minha mãe. E aí a gente discutiu um pouquinho, mas daquele dia em diante eu tomei uma decisão. A partir de hoje eu só tomo leite na xícara. Mudamos isso aí, né? Não foi bem assim não, mas tudo bem, serve. Pode passar. Mas realmente a tradição familiar ela vai pesar muito, né? Quem tem mais caminho de casamento do que nós pode dizer muito bem. A gente precisa aprender que nem todo mundo tenha a verdade absoluta, né? Nós podemos nos adaptar e nós podemos criar nossa própria tradição no nosso próprio ambiente familiar. Outra coisa são os objetivos diferentes. Isso é muito importante. Vê só. O seu sonho como marido é ir para o sul, o da sua mulher é ir para o norte. Vai dar certo isso? Não vai dar certo, né? Então, nós temos que entender que, como casal, por isso que a gente é uma só carne, os nossos objetivos têm que ser os mesmos. E a gente tem que parar para pensar sobre isso. Então, dos grandes desafios da relação é ter os mesmos objetivos. Porque às vezes a gente tem objetivos muito diferentes. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E começam a brigar por conta disso. E tem uma coisa assim, não abre mão disso. Não abre mão. Sabe, eu não abro mão, tem que ser assim. Aí a outra pessoa diz, eu também não abro mão. Né? Então, a gente precisa buscar ter os mesmos objetivos, certo? O que mais? Pode passar. Outra questão é quando a gente não conhece bem o cônjuge. Né? Esse é um grande desafio. Você conhecer bem a pessoa com quem você casou. E a gente fica assim, pastor, mas a gente conhece. Gente, eu faço lá no consultório um questionáriozinho básico, logo que eu começo a atender os casais, de coisas muito básicas. Por exemplo, vê se você sabe disso. Qual é o número de sapato do seu marido? Ou da sua mulher? Coisas básicas. Qual é a cor preferida deles? Ou dela? Qual é a comida que ela mais gosta? Que ele mais gosta? Qual é o filme que ele mais gosta, preferido dele? Quem é a pessoa da família que ele se dá melhor, que ela se dá melhor? E são coisas assim, que parecem ser bobas, mas que isso demonstra que a gente gastou tempo se conhecendo.
A gente sabe um do outro nos pequenos detalhes. Ah, eu sei qual é a comida que Suzy mais gosta, né? Então, eu já sei disso. Suzy, não, cuscuz com bode é o negócio dela. Não é não, viu? Mas, inclusive, Suzy chegou em Petrolina, não comia bode, né? Aí, depois de 15 anos, não tinha como não comer bode, né? E aí, não foi assim não, foi? Não, é porque o bode que eu conheço aqui de Recife era o bode mesmo, né? Que ele tem aquele ranço mais forte. Aí lá eu não gostava, mas eles comem muito mais carneiro do que bode. Aí realmente eu aprendi a comer o carneiro e a apreciar muito. Mas um bodinho de vez em quando era bom também, né? Então, esse pode ser um desafio que nós temos no casamento, é a gente conhecer um ao outro. E isso a gente se conhece gastando tempo. Eu recebo muita gente, atendo muitos casais que dizem assim, mas ele é muito calado, ele não fala nada, né? Geralmente essa reclamação vem da mulher para com o homem. Claro que tem o contrário também, mas em geral é assim. Uma pessoa mais contida, que não fala, que não conversa, que a pessoa pergunta as coisas e não se abre muito. Então, como é que a gente vai se conhecer? Como é que a gente vai ter esse convívio melhor se a gente não conhece bem um ao outro, né? Então, isso tem muito a ver com a importância do diálogo. O diálogo é uma das coisas mais importantes que nós temos no casamento da gente, é o diálogo, né? Então, a gente pensar sobre isso. Pode passar. Vê, eu queria falar um pouquinho só sobre esse livro que todo mundo deve conhecer. Tem a ver com conhecer um ao outro isso, porque, né? Tem muito a ver com conhecer um ao outro e com essa questão das diferenças, né? Porque esse autor aí, Gary Chapman, que é um pastor americano, escreveu esse livro que hoje virou um best-seller, assim, um clássico, né? Todo mundo conhece esse livro, talvez já ouviu falar dele, né? Eu comprei 20 exemplares dele para dar no consultório para os pacientes, para os casais que eu atendo, não voltou um. O negócio era leia e me devolva, ou não leram e não devolveram, mas não voltou um. Mas é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo esse, que ele diz assim, em resumo, ele diz que nós temos formas de expressar o nosso amor e de se sentir amados também. E por que isso é importante a gente saber? Porque às vezes você está demonstrando o seu amor para a pessoa de uma forma... Com a sua linguagem. Com a sua linguagem, mas a forma dela se sentir amada é na linguagem dela. E aí você vai ter dificuldade com isso, entendeu? Então, ele fala de 5 linguagens. Vamos ver quais são, ela lembrar das 5 linguagens. Pode passar. A primeira, palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem afirmadas assim, elas gostam disso. Por exemplo, Suzy, ela faz um almoço. E aí eu vou comer no almoço. O almoço está excelente, mas se eu não disser que está excelente, não valeu de nada para ela. Né? Aí às vezes quando eu não digo que eu esqueço, estou comendo rápido, ela fica rodeando e fala assim, não sei se foi bom não gostei muito hoje não. Aí eu digo, para mim está ótimo, amor, eu achei excelente. Aí ela achou excelente. Né? Então assim, ela parece que ela precisa dessa afirmação, de eu dizer a ela, sabe assim, não, né? Então tem isso, né? Às vezes eu vou trocar de roupa, aí estou olhando no espelho e disse, eu acho que eu estou gordo. Aí Suzy disse, não, tá nada. Tá nada. Eu acho que é o espelho, amor, que deve ter vindo errado. É só impressão sua, né? Daí, então a gente precisa de palavra de afirmação para viver bem, né? A outra, tempo de qualidade. Isso daí foi nos roubado com a tecnologia, né? Nós tínhamos casais que viviam muito tempo junto e hoje as pessoas acham que estar junto é você estar numa cama, ela está na mesma cama que você, cada um com celular. Isso não é tempo de qualidade, sabe? Isso é tempo de você estar junto, né? A gente fez um teste, a gente foi para um dia dos namorados lá em Petrolina para um restaurante e aí chegou lá, a gente decidiu, a gente usou o celular para tirar uma foto da gente só e postar do dia dos namorados e não ia usar mais, né? Deu uma crise de abstinência, a mão ficava tremendo, querendo pegar o celular. Eu quero pegar o celular, mas a gente decidiu passar a noite assim. Sem brincadeira, gente. A gente não é melhor que ninguém, não, mas era o único casal que estava fazendo isso. Todos os outros casais, todos, eles comiam e depois de comer era para o celular e não conversavam. Não tinham a noite de dia dos namorados, não tinham estou falando de ninguém, não. Não tinham né, esse tempo de qualidade. Eu preciso compartilhar com vocês o seguinte. Eu tenho um acordo agora com meu marido. Quando os irmãos nos chamam para jantar fora, eu digo, eu vou, mas se tu deixar em casa.
Temos jantado tanto ultimamente, gente. Olha aí que maravilha. Pode passar. Outra linguagem do amor é essa daqui, atos de serviço. Deixa eu falar. Porque os homens não sabem o poder de lavar uma louça. O que é que isso tem no sexo? Sabem ou não sabem? Não sabem. Vocês não sabem o poder que tem de você, da mulher cansada, ter que fazer alguma coisa e você, quando chegar, você já ter feito. É a melhor coisa do mundo. Ganha muito mais do que 1000 buquês de rosa. A gente tem um amigo muito querido que foi aqui da Recom muitos anos, está em Petrolina, que eu jamais vou dizer o nome dele, Anderson e Gabi. E ele dizia assim para mim, Rodolfo, quando eu quero uma noite de sexo, eu lavo a louça no almoço. Porque a linguagem da esposa dele é atos de serviço. Então ela se sentia amada, ela se sente amada quando ele ajuda, quando ele faz alguma coisa, entendeu? Quando à noite o bebê chora, né? Aquela história, né? Deixa Quem que é que eu vai? fico. Quem é que vai? Vai. Fica aquela briga, não, deixa que eu vou. Ah, que coisa linda. E a gente vai aprendendo que essa pode ser que seja a linguagem do seu cônjuge, tá? Outro, pode passar. Presentes. Tem pessoas que se sentem amadas ganhando presente. E outras elas sentem que elas vão expressar o amor dando presente. Tudo bem, todo mundo gosta de ganhar presente, é verdade. Mas tem gente que isso é mais forte. Parece que é essa linguagem. Você viajou, trouxe uma coisinha que fosse para mim, uma lembrança. E aí você diz, poxa, lembrou de mim? Viajou, passou não sei quantos dias, não trouxe nada. E a pessoa traz uma coisinha, uma lembrancinha, a pessoa se sente amada. Então é uma outra linguagem do amor. Outra. Se for essa a linguagem da sua esposa, todo dia de noite, traga uma flor, traga né? Vocês vão ver. Toque físico é a quinta linguagem. A maioria dos homens. Não, tem muita gente que essa é a linguagem, como é que se chama? Primordial, não, é a predominante. Que é uma linguagem onde tem gente que se sente amado pelo toque. Por pegar, por beijar, por abraçar, por fazer um carinho. A pessoa diz, poxa, eu me sinto amada com isso. E essa reclamação, às vezes, eu recebo muito, de muita gente que, quer ser mais rápido, né? Não quer ter muito toque, não tem muito não sei o quê. A pessoa beija o que foi que está beijando, né? Então, você tem que entender que pode ser que seja a linguagem dela ou dele, de gostar, não estou dizendo que vai ser pegajoso ou pegajosa não, né? Mas às vezes é a linguagem da pessoa, né, que tem a ver com isso, tá? Só que também precisa ser comunicada, né, essas linguagens. Por isso que é bom, a gente recomenda, faça a leitura do livro, porque é uma coisa que vale a pena você comunicar ao seu cônjuge. Você precisa dizer, olha, eu sinto falta. Tem uma amiga que ela foi fazer terapia, aí ela depois conversou comigo, ela fez, olha, mudou tanto o meu casamento, porque eu tinha tanta carência, às vezes, de toque, que eu dizia para ele, eu fazia assim, eu espero o abraço da paz na igreja, para poder ver se algum irmãozinho me abraça. Tu acha que eu estou certa? Só porque tu não me abraça. E ele, pelo lado dele, que ele era muito matemático, essa coisa assim, muito da lógica, não sei o que ele fez. Você nunca me disse, então nós vamos marcar agora um horário. Todo dia tal, toda hora, não sei o que, vou abraçar. Ela ficou com raiva no início, mas depois ela viu que era porque ele precisava realmente desse lembrete. Ele não lembrava de abraçar, de beijar, de tocar a esposa. Então, assim, conversem realmente, né? E tentem encontrar a linguagem de amor que vocês têm aí. Pode passar. Um outro desafio grande do relacionamento é diminuir as brigas. Esse é um grande desafio. Lembra que o tema é os maiores desafios da relação, né? Então, as diferenças, lidar com as diferenças é um desafio. Segundo, diminuir as brigas. Esse é um grande desafio. Então, gente, é impressionante. Se a gente for parar para fazer essa análise, eu diria que 99% das brigas dos casais é por besteira. Por besteira, né? Dom Paulo, quando ele casa as pessoas, eu aprendi isso com ele e faço isso também, ele diz assim no casamento, né? Sabe qual é a diferença do adulto para a criança? O adulto quer ter a razão e a criança quer ser feliz. Essa é a diferença, né? Então, muitas das nossas brigas é uma questão de ego, da gente querer ter a razão, de saber quem venceu.
parece que tem uma competição ali, sabe? Então, briga por muita bobagem, muitas coisas que podiam, se fossem melhor analisadas ou conversadas, não brigariam tanto. Então, esse é um desafio, diminuir as brigas, certo? É um desafio. Pode passar. Veja, quais são algumas dicas para a gente lidar nessa situação de briga? Primeiro, não levantar a voz. Certo? Essa é uma grande dica, porque às vezes tem homem que ele acha que ele é Luciano Pavarotti, em casa, não sei o quê, sei o que lá. E as mulheres, elas têm um problema, porque a mulher, ela tem um ouvido muito sensível, parece que Deus fez ela assim, tem uma questão de decibéis no ouvido, ela não aguenta muito grito não, sabe? E o homem quando... gente, eu vou dizer a vocês, tem uma outra palestra que eu faço, a gente preparou, que eu também peguei do consultório, que ela diz assim, certo? Outro dia a gente marca para fazer aqui, ela diz assim, o que elas mais reclamam deles e o que eles mais reclamam delas, certo? Eu fiz um apurado, eu comecei a escutar tanta coisa igual, que peraí, deixa eu fazer isso aqui, anotar e fazer uma palestra. E só para dizer a vocês qual é o número 1, a reclamação número 1, assim, se eu atendo 10 mulheres, 11 reclamam disso daqui. Elas dizem, qual é a reclamação número 1 dos homens? A grosseria. É disparado a maior reclamação que as mulheres têm dos homens é a grosseria. É quando eles são grossos, ignorantes, levanta a voz, quer gritar, quer ganhar no grito. Para não deixar só os homens sofrendo os bichinhos, qual é a reclamação número 1 que os homens têm das mulheres? A número 1, disparada, é o mimimi. Meu amigo moído, como diz lá em Petrolina. É um... Eita, meu Deus, não é possível não. A mulher rixosa, a Bíblia já falava sobre isso. É melhor comer, como é a passagem, é melhor comer um pedaço de pão duro numa casa onde há harmonia do que um banquete com uma mulher rixosa. Isso. É muito difícil, né? Ninguém aguenta aquele no ouvido da gente o tempo todinho aperreando. Aí eu ouvi o casal que disse assim para mim, olha, vou dizer uma coisa ao senhor, veja. Essa mulher começou a falar, e eu andando pela casa e ela andando atrás, e ela falando, e ela andando. Aí eu fui para o banheiro, me tranquei no banheiro, ela rodeou a casa, foi para a janelinha lá de trás, falando. Eu disse, pelo amor de Deus, deixa eu usar o banheiro. É demais, né? Então, essas são reclamações, tá? Pode passar. Olha, não interrompa a fala do outro na hora da briga, deixa a pessoa falar. Isso é tão interessante, gente. Vou dizer uma coisa aqui, viu, reverendo Ivan? Vê que coisa interessante. As pessoas que eu atendo que tem mais questões, assim, às vezes difícil, nessa questão de interromper a fala, são os advogados, são os vendedores, pessoas que trabalham com a fala, com argumento. Elas são excelentes argumentadoras, então ela vence o seu cônjuge no argumento. A pessoa, e geralmente é o homem que tem esse poder, ele vence no argumento, a mulher não tem mais argumento, mas ele está destruindo o coração dela, destruindo. Ela não consegue mais argumentar, ela foi vencida, mas ela está destruída por dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, então deixar o outro falar, não interromper, isso é importante. Pode passar. Nunca levante a mão para o outro na hora da briga, nunca, numa briga, nunca. Levante a mão para o outro, certo? Isso é uma outra coisa para a gente pensar. Pode passar. Não insulte ou xingue o outro. Né? Eu disse que as mulheres têm um ouvido muito sensível. A mulher não gosta de grito. Agora, mulheres, homem, ele tem uma crise muito grande quando ele é enfrentado. Então, quando você é uma mulher que é enfrentadora, o homem tem dificuldade com isso. Eu já atendi inúmeros casais que se agrediram fisicamente por conta disso. Sabe por quê? O homem não gosta de ouvir coisas que mexam com a virilidade dele. Você é um frouxo. Aí o cara, como é? Eu não aguento não um negócio desse. Não aguento uma coisa dessa. Né? Vou dar um exemplo aqui, vou falar aqui um exemplo que aconteceu, que eu atendi uma pessoa, e vou usar as palavrinhas que eles usaram, mas é só para a gente entender o que está falando, né? A moça chegou para mim e disse assim, pastor Rodolfo, preciso conversar com você. O que foi? Chorando muito. Fulaninho me chamou de PUTA. Né? E eu disse assim, fulano disse isso. Não é possível. Está lá na igreja direto, falou isso, falou. Me chamou assim. Eu disse, tá bom, vou conversar com ele. Aí fui conversar com ele, fulano, só que eu tinha que arrodear para chegar nessa história. Né? Como é que está a vida, como é que está o casamento?
Ah, pastor, teve... Não, eu perguntei a ela assim, antes eu perguntei, você estava fazendo o quê? Eu estava em casa, sentada no sofá vendo a novela. Ele já entrou gritando e me xingando. Aí eu disse, é mesmo? Eu fui falar com ele. Fulano, olha, que situação aí. Aí a gente falou, e o casamento como é que está? Ah, pastor, tivemos uma briga essa semana terrível, terrível. Aí eu digo, foi mesmo? Foi. E o que foi que aconteceu? Ele era policial e disse assim, mandou uma mensagem para ela, estou chegando em casa agora. Mas o comandante disse que ia ter uma outra ocorrência de emergência. Ele era o motorista do comandante e teve que ir. E não dava tempo de botar no WhatsApp, não vou mais, vou chegar atrasado. E não conseguiu. Quando ele acabou a ocorrência, que chegou em casa, ela já estava esperando ele. Quando ele abriu a porta, ela correu. Onde é que você estava? Miserável, você disse a mim que ia chegar, não atendeu o telefone, você está mentindo para mim, cheirando, deixa eu ver se tem cheiro de perfume. Ele disse, você está louca, não tem nada não. Não, eu quero saber. Ele me contando isso. Aí, pastor, ela começou a me bater, dizer assim, você não sei o quê, seu viado. Aí disse, não me xinga assim não. Xingo sim. E xingou de novo. Aí ele disse, PUTA. Pronto. Para ela. Aí pronto. Olha, uma outra história, outra coisa que eu aprendi. Sempre tem dois lados da história, viu? Não escute um só não, porque sempre tem duas histórias, né? E ela me disse assim, eu estava no sofá vendo novela. Eu disse, pensa nessa história. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque, além de tudo isso que eu estou dizendo, nós somos povo de Deus, né? E o nosso convite é para ser diferente, para fazer diferença no mundo. Então, o nosso casamento é um exemplo, não só para os outros, mas para nós mesmos, para a gente saber que a gente está de bem com Deus, porque a gente está de bem um com o outro. Então, não insulte ou xingue o outro, tá? Não distorça as coisas para culpar o outro. Já falei disso, dessa questão de ganhar no argumento. Pode passar. Não use a família para atacar. Isso aí é terrível. Olha só essa imagenzinha aí. Ó. Papel higiênico neve. O carinho que sua sogra merece. Já imaginou? Isso é um problema terrível no casamento. Quando você diz, mas sua mãe, não sei o quê. E sua mãe? Ah, sua mãe, não sei o que. Pronto. Aí quer confusão, comece a falar da família do outro. Aí você vai ter confusão e vai brigar um bocado por conta disso. Porque a gente tem isso, né? A gente pode falar da nossa mãe, mas o outro não pode não. Né? Falar não, né? Sabe? Então fale de você, mas fale da minha não. E a sua? E aí começa que não tem fim uma confusão dessa. Então, não use a família para atacar. Pode passar. Terceiro lugar, o que é um outro desafio do casamento? Né? Perseverar. Esse é um grande desafio. E por que a gente está falando que esse é um desafio hoje, principalmente nos tempos atuais? Na pandemia, no primeiro ano da pandemia, o número de divórcios aumentou em 17%. No segundo ano da pandemia, em 22%, o número de divórcios. É um negócio assim de enlouquecer a quantidade de pessoas que se separaram, sabe? E muitas vezes isso é uma falta de perseverança, sabe? Quando começa uma luta, quando tem uma dificuldade, a primeira coisa que se pensa fazer é separar, sabe? E a gente ainda tem um poeta que diz assim, que seja eterno enquanto dure. E a Bíblia diz assim, que dure eternamente. É muito diferente isso. Então a gente tem que ter impresso no nosso coração, sabe, como uma ordem da gente perseverar no casamento. Pode passar. Vê, as pessoas fazem do casamento um negócio que só deve durar enquanto for bom, sabe? E não é assim. Quer ver uma coisa interessante? Vê só. Pode levantar a mão se você quiser. Quem aqui tem irmão ou irmã que você diz assim, rapaz, já deu trabalho em casa? Tem alguém aqui que tem uns irmãos que já deu trabalho em casa? Ninguém? Tá bom, então. Então não levanta mais a mão para nada, não. Filho ou filha que deu trabalho. A gente não tem, às vezes, uma pessoa... Aí, vamos lá. Quantas vezes você desistiu do seu filho ou da sua filha? Deixou de ser irmão do seu irmão ou da sua irmã por dificuldades que ele possa ter causado na sua casa. Desistiu, entendeu? E por que é que a gente passa por dificuldade e quer desistir um do outro? Não é? E a Bíblia não diz que a gente se torna uma só carne com o filho, nem com o irmão, mas um com o outro. É como isso é profundo.
É muito profundo isso. Então, perseverar é um grande desafio da gente estar perseverando no casamento. Pode passar. Principalmente porque nessa geração, né, a gente tem o pavio muito curto. A gente realmente não quer nada que nos incomoda. A gente quer passar adiante aquilo que tá incomodando. Quantas gerações antigas, né, perseveraram e venceram? E como a gente hoje vê as pessoas desistindo tão fácil, né? Então, a letra A desse é pular do barco pode ser o mais fácil, né? Na tempestade, pular do barco é o mais fácil. Difícil é tu pegar ele e trazer ele para o prumo de novo. Então, muitas vezes do casamento, a gente quando pensa em desistir, essa é a mais fácil de fazer. O mais fácil é isso. Você passar por uma dificuldade no casamento e desistir. Vamos separar? O difícil é você ficar e resolver e perseverar. Certo? Mas é maravilhoso quando isso acontece, né? Pode passar. Vê, quarta dificuldade que tem no casamento, criação dos filhos, né? Isso para quem tem filhos, né? Tem casais que ainda não têm. Esse é um ponto difícil também, porque a gente às vezes tem eu escuto muitas dificuldades do jeito de criar os filhos, né? E a gente tem uma dificuldade. Vou dar um exemplo disso daí. A gente teve o nosso primeiro, Davi, nasceu lá em Petrolina, a gente estava morando lá, os dois são de lá, sertanejos, e Davi nasceu. Aí, pouco tempo depois, Suzy engravidou. A gente brincando, conversando, né? Não queria nada, fazer o que hoje? Nada, né? Pronto. Aí Suzy engravidou. Inclusive, coincidência que no dia que a gente soube que Suzy estava grávida, porque Suzy, quando ela engravidou, a primeira vez que a gente soube, ela adora sorvete. Aí ela tomou um sorvete e enjoou, quero não. Eu disse, como é, Suzy? Aí estava grávida. Aí eu disse, tá bom. No segundo também, ela enjoou sorvete, estava grávida. Todas as outras vezes que a gente achou que ela estava grávida, eu nem comprava teste de farmácia, eu comprava sorvete. Se ela enjoar... E aí, ela estava grávida de Daniel, a gente dormindo, Davi tinha mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos. Ela já no final da gravidez, a diferença deles é de 1 ano e 7 meses. E Suzy estava grudada com aquele negócio de Super Nani. Uma época que ela estava amando Super Nani. Que se eu passasse na rua por Super Nani, eu pedia perdão e atropelava Super Nani. Mas Suzy queria negócio de Super Nani. Aí Super Nani dizia, tem que dormir no quarto, menino. A menina dormindo sozinho no quarto e a gente dormindo no nosso. Tudo bem, tá certo. Aí de madrugada ele acorda. Aí vem para o quarto da gente. Aí deita no meio da cama, Suzy com um barrigão na cama, a cama estava menor, eu com um barrigão, a cama estava apertada. E o menino ficou no meio. Aí Suzy disse, o certo é pegar ele e botar ele no quarto. Isso 2 horas da manhã. Aí eu peguei ele, o certo, e eu muito feliz com o certo. Vamos, filho, é o certo, filho, você vai para a sua caminha. Que é o certo. Aí botei ele na cama dele. 5 minutos ele chorando, voltou. E Suzy, o certo, eu fiz de novo. Na terceira vez eu disse, vai ficar o errado. É o errado que vai ficar. Ele vai dormir aqui hoje. Aí botei o menino na cama. Sabe o que aconteceu? Suzy se levantou. Aí disse, pois eu não vou dormir aqui não. Aí foi para o quarto de hóspede e foi dormir lá. Aí eu comecei a ficar agoniado. Eu disse, não, a gente tem não sei quantos anos de casado, nunca dormimos separado. Não, marido e mulher é para estar junto. É para dormir junto. Não tem esse negócio de brigar e dormir em quarto separado, não. Aprenda logo isso. É para estar junto, fazer as pazes e dormir. E se não fizer as pazes, dorme assim mesmo. Faz as pazes no outro dia. Mas dorme. E aí eu fui lá, voltei. Só que eu falei, não, eu vou falar com ela para ela voltar. Só que quando eu fui usar desse argumento de seu marido. Então ela dormindo, eu cheguei, dei uma pancada na porta. Pá! Ô Suzy, volta logo pro quarto, bora. Tem esse negócio não, que eu sou aqui o cabeça. Eu sou o cabeça dessa casa. Volta logo pro teu lugar lá do meu lado. Ela virada assim, ó. Aí eu disse, como é, menino? Aí voltei, não deu certo essa estratégia. Aí eu pensei, já sei, tem outra. Voltei e disse, Suzy, eu sou o pastor, você é a ovelha. A ovelha tem que obedecer o pastor, volte agora para o quarto. E ela, como diz lá no sertão, não deu nem ousadia. Não deu nem ousadia, nem olhou para a gente. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fui, parei, pensei, me lembrei que era crente, que a gente esquece muitas vezes. E aí disse, meu Deus, não pode um negócio desse não. Orei, e aí voltei e falei, vou lá, pedir perdão. A parte mais difícil de ser crente é pedir perdão.
Quando você está errado, reconhecer, né? Aí eu voltei bem mansinho, abri a porta do quarto. Para não abrir. Suzy, meu amor. Ela dormindo. Quero te pedir perdão pelas outras 2 vezes que eu vim aqui. Sabe, olha, nós nunca dormimos separados. Davi é uma bênção na nossa vida, ele não é um atrapalho na nossa vida. Vamos voltar e dormir lá com a gente? Vamos, Suzy. E aí ela também estava lá, do jeito que ficou. Mas eu voltei, peguei Davi, puxei bem para cá, porque o problema dela era espaço, deixar o espaço. Eu quase caí da cama, o menino aqui dormindo já, e deixei ela. Aí fingi que estava dormindo. Aí ela vem, voltando, e eu fingi que estava dormindo, deita do meu lado, com a cara feia, porque ela queria espaço, eu apertando assim para deixar espaço. Deitou. Aí depois eu fui botando a mãozinha assim, mexendo o cabelo, fazendo um cafunézinho, chegando mais para cá, vindo mais para cá. Aí foi na hora que eu disse assim: menino, vai pro teu lugar, lá no quarto. Aí ficava só eu e ela aqui. Super Nani, mais uma vez. Super Nani venceu, né? Então, pensar sobre isso. Pode passar. Olha, não utilize os filhos na briga. Isso é importantíssimo, né? Pode passar. Não diga meu no lugar de nosso. A primeira vez, quando eu consigo descobrir que o casal está em crise, é quando ele diz assim: porque ele não fez não sei o que com meu filho. Oi, não era nosso? Agora já é seu. Sabe, pronto. Quando chama meu filho no lugar de nosso filho, o meu filho, a minha filha, pronto, está tendo crise aí, está brigando. Então, o filho é nosso, como nós que fizemos, né? Lembra disso. Pode passar. Essa questão, outro desafio, se reconectar após a saída dos filhos. Muitos casais que os filhos já cresceram e saíram de casa, chama-se isso de síndrome do ninho vazio, eles agora têm que se reconectar, é um desafio. Porque não tem mais os filhos, são os 2 que estão juntos ali, só eles agora. E eles vão ter que aprender novamente a conviver só os 2, sem que os filhos estejam ali, porque não estão mais. Já saíram de casa. Então é um outro desafio que se tem no casamento para algumas pessoas mais velhas, é esse, tá? Pode passar. 5º, eu acho que o último lugar, é curar as feridas. Esse é um desafio imenso de curar as feridas do casamento. Pode passar. Veja, essa é a ferida, acredito eu, é possível que seja a mais grave do casamento. É essa daí, a infidelidade, né? Gente, ó, pode passar mais um. Eu costumo dizer isso, né? Eu só tenho 44 anos, mas as pessoas que eu atendi na vida, as 3 maiores dores que eu já vi alguém sentindo foi perder um filho, gente que eu atendi. Né? A gente atendeu um casal muito querido lá que perdeu um filho de 1 ano e 7 meses afogado na piscina. Terrível, terrível. Eu nunca vi uma dor maior do que aquela na minha vida. Sabe, aquela dor ali. Sofreu um abuso sexual. São pessoas que carregam isso para o resto da vida, se não for tratado, se não fizer uma terapia depois ou um processo de cura interior, vai ficar com isso para sempre. Então é uma dor profunda. E 3º lugar, passar por uma traição. Tem muita gente que nunca perdeu filho nem sofreu abuso. Então, qual é a maior dor que passou na vida? Uma traição. Né? Essa é uma dor super difícil de ser sarada. Sabe? A infidelidade é terrível. Isso causa um problema imenso na relação. Mas veja só o que eu quero lhe dizer. Eu não estou aqui dizendo assim, pode ser que alguém aqui tenha passado por isso já no casamento. E eu não estou aqui acusando ninguém. Porque o Evangelho não traz culpa, traz esperança. Esperança de mudança, de transformação. Então, se isso já aconteceu com alguém aqui, cuide para que não aconteça mais. Sabe, vamos buscar estar juntos para que essa brecha não faça parte do casamento de vocês. Porque isso é terrível, terrível demais para o casamento. E nós... é nadar contra a maré, né? Sim. É nadar contra a maré hoje. E nós passamos, muitas vezes, pelas tentações da vida, né? Os homens e as mulheres, essa é mais uma diferença que a gente tem. Embora isso que eu vou dizer agora está sendo mudado, os estudos mais novos mudam um pouco essa ideia, mas ainda se tem a ideia de que o homem, ele é muito instigado sexualmente pelo visual. O homem gosta do que vê, sabe? Ele gosta de ver. Então o homem vê um bico de peito, ele fica doido. O homem é assim, sabe? Né? Ele vê uma mulher com uma roupa colada de ginástica, ele fica doido por aquilo ali. Sabe, o homem tem essa questão de ser muito tentado pelo visual. A mulher, a instigação sexual dela é muito mais pelo que ela ouve.
Sabe? É muito mais pelo que ela ouve. Sabe? Se você disser assim para a mulher o seguinte: eita, como tu tá peituda hoje, ela vai dizer que grosseria. Mas se você disser o seguinte: como você tá linda hoje, olha esse teu cabelo, tu pode até dizer que ela tá peituda depois. Mas se você falar isso, sabe, não é um elogio para a mulher muito, porque ela é sensível, ela gosta do que ouve. E o homem não, ele é muito do visual. Então, eu costumo pensar que todos os homens estão sofrendo tentações diariamente. As mulheres também, não tenha dúvida. Mas nós temos ainda uma cultura muito, muito machista ainda, em que acha que isso é uma coisa só do homem, ou que o homem é permissivo para o homem, né? E para a mulher não. Então estão passando por isso. E esse daqui é como se fosse um tumor maligno no casamento. Você deixar isso acontecer no seu casamento, né? Então, pode passar. A infidelidade destrói a autoestima. Todas as pessoas que eu já atendi, que foram traídas, a maioria são mulheres, elas começam, a primeira coisa é achar culpa nela. Sabe? A culpa foi minha, fui eu que fiz alguma coisa. Começa a se achar culpada. Você não foi culpada, mas a pessoa se sente assim. Ela começa a se sentir culpada, então acaba com a autoestima, destrói. A pessoa começa a querer fazer. Sabe o que acontece? Eu estou falando aqui que a gente só está em casal, e a gente pode dizer isso aqui. A mulher, quando ela é traída, muitas vezes, ela começa a querer fazer coisas na vida sexual que ela não fazia, achando que isso vai segurar o marido, ele não vai buscar mais ninguém fora. Então ela começa a fazer coisas que ela não fazia, e isso ela se sujeita a fazer coisas que são agressivas para ela. E ela não queria fazer. Mas ela agora acha que aquilo vai segurar o casamento. Então ela mudou o jeito de ser dela. Ela está sendo mais uma vez destruída, porque está tendo que viver e fazer coisas que não eram para ser feitas, entendeu? Então, pode passar. A infidelidade destrói a autoestima e destrói a alma da pessoa. Sabe, parece que a pessoa entra num processo depressivo. Sabe, ela perde a vontade, o prazer pela vida, pelas coisas da vida. Sabe, não é mais a mesma pessoa, não tem mais o mesmo sorriso, não tem mais a mesma alegria. Sabe? Então, é muito duro esse momento da vida. Pode passar. Muito cuidado com as redes sociais. De cada 10 casos que eu atendo de traição, os 10 têm a ver com o WhatsApp. Os 10. É impressionante como a rede social tem dado vez a um aumento nos casos de infidelidade. Pode passar. Mas, ainda sobre infidelidade, é impossível? É impossível ser fiel? Não, não é. De jeito nenhum. É possível a gente vencer isso daí. É possível vencer. Então, assim, o que é que acontece? É o mal, né, do século. A gente, é aquela coisa, né? Sempre o ego sendo satisfeito e a gente vai na onda. E quando a gente toma a decisão de seguir o caminho de Jesus, de mudar de direção, a gente precisa também de ajuda. Então, nós precisamos ir atrás de ajuda. Se é isso que acontece, se está acontecendo, não fique com a carga só para você, mas busque ajuda, busque pessoas de confiança, busque pessoas na igreja, conselheiros na igreja, busque terapia, mas você precisa ir atrás de realmente ter força para vencer uma das maiores tentações, né, do casamento. Essa já é um processo de cura, já é você procurar ajuda. Estou passando por uma tentação, procura um amigo, uma pessoa querida, um pastor, estou passando por uma tentação, está sendo difícil, e só em você externar isso, já vai te fortalecer para poder vencer isso, né? Outro ponto importante sobre curar as feridas é mentiras. Mentira é um problema no casamento terrível, quando um mente, porque isso quebra, gente, um princípio do casamento, que é o princípio da confiança. Esse princípio é muito forte, né? Eu gosto de dizer que tem 7 princípios que sustentam um casamento. Eu chamo de 7 pilares: o amor, a confiança, o respeito, a admiração, o diálogo, o sexo e as finanças. Se esses 7 estiverem em ordem, a gente está vivendo muito bem no casamento, certo? Então a confiança é muito importante. E quando você mente um para o outro, isso quebra a confiança, né? Quebra a confiança de um jeito que pode causar problemas seríssimos no casamento, tá? Pode passar. Só para a gente pensar um pouco sobre mentira. Depois da primeira mentira, toda a verdade vira uma dúvida.
Pode passar. Uma mentira estraga 1000 verdades. Pode passar. Quando a mentira se torna um hábito, a verdade se torna escassa. Pode passar. A verdade dói, a dúvida corrói, a mentira destrói. Certo? Pode passar. A verdade pode machucar, mas é sempre mais digna. Então é sempre mais digno a gente buscar a verdade, tá? Pode passar. E é uma questão de escolha. Você é quem vai escolher se você vai viver uma vida de verdade ou de mentira. Sabe, você quer viver o quê? Né? E nós que somos o povo de Deus, nós queremos sempre viver a verdade. O nosso Senhor é a verdade. Né? O nosso convite é para viver a verdade. Então a gente precisa fazer essa escolha sempre, tá? Pode passar. Veja, outra coisa, mágoas e ressentimento, né? Pode passar. A mágoa, ela pode se transformar em raiva. Muitas vezes a pessoa tem uma mágoa e aquilo não vai sendo tratado, né? E se transforma em mágoa. Pode passar. Olha isso daí, ó. Nem vem, meu filho, que hoje eu estou doido para dar uma mãozada nos beijos de um. É uma raiva, né? Ficou com raiva, entendeu? Pode passar. Vê, pode passar também. Isso aqui nosso bispo já ensinou para a gente muitas vezes, né? Uma frase de Shakespeare, que ele diz o seguinte: guardar rancor é tomar veneno e querer que o outro morra. Então, quando a gente passa por essas lutas de ter uma mágoa, guardar uma mágoa, você está se envenenando. E aquilo está fazendo mal para você. Então é um desafio para a gente vencer também. Pode passar. Vê, o problema é a falta de perdão. Certo? A falta de perdão é sempre um problema. E perdoar, o pastor Caio Fábio diz o conceito de perdão, para mim é o melhor. Ele diz assim: perdoar é dar uma chance da pessoa nascer de novo na sua vida. É isso. Você está muito magoado com aquela pessoa e você perdoa, você está dando uma chance dela nascer de novo na sua vida, na sua história. Certo? Pode passar. Falta de perdão é uma prisão. Pode passar. A falta de perdão e ressentimento causa raízes de amargura. A gente chama assim, parece que vai criando uma raiz de amargura no coração e a gente fica com aquilo ali mais cauterizado o coração para perdoar depois, né? Há 3 coisas na vida que podem destruir uma pessoa: a ira, o orgulho e a falta de perdão. Cuidado com isso. E pode passar, né? 70 vezes 7 perdoar, ou seja, o que é essa ideia de perdoar? Sempre que for preciso a gente vai perdoar, vai estar com o coração disposto, né? E pedindo ao Senhor. Eu acredito que perdão é uma ação divina. Ele age na nossa vida e a gente consegue perdoar. Porque se você for tentar perdoar por você, vai ser difícil. Mas a gente pede esse auxílio do Senhor para que a gente consiga perdoar, tá? Pode passar. Pronto. E a gente vai pensar sobre isso aqui, encerrar aqui. Mas veja, é preciso a gente vencer todos esses desafios para a gente seguir em frente. Certo? A gente lidar com as diferenças, a gente diminuir as brigas, perseverar no casamento, não desistir na hora das tempestades, né? Buscar estar em comunhão e harmonia e unidade quando for criar os filhos e a gente saber curar as feridas, né? Eu gosto de dizer assim, eu gosto de pensar assim, gente, que se a gente fosse dar um conceito para casamento perfeito, o que é casamento perfeito? Né? Perfeito é muito forte, mas vou dizer assim, casamento perfeito é aquele que consegue sarar as feridas que ele mesmo causou. Certo? Esse é um casamento que a gente quer como casamento ideal. A gente no decorrer da vida causou feridas no casamento e a gente conseguiu passar por elas e sarar essas feridas. Então esse é um casamento que vai ser sustentado, né? E uma outra verdade que eu gosto de dizer né, que é muito conhecida também essa frase: aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então o casamento vai estar dando certo enquanto a gente estiver no saldo positivo. Aquilo que nos une precisa ser alimentado e aquilo que nos separa tem que morrer de fome, para que a gente possa continuar vivendo juntos, tá? É isso. A gente ia fazer um teste com vocês, mas por conta da hora não vai dar tempo. Mas a gente pode fazer um outro dia, né? Numa outra oportunidade a gente pensa e faz, tá? Vamos fazer assim. Bem, então estamos encerrando aqui. Valeu.
Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês trouxeram a palavra bíblica, atual, numa linguagem maravilhosa. E se preparem, porque eu vou recomendar vocês para muitos pastores. Viu? Graças a Deus e glória a Deus por isso. O bom humor de vocês me fez lembrar meu pai e minha mãe. Minha mãe era uma paraibana, nasceu numa fazenda e era uma mulher literalmente braba. E papai era um pernambucano, nasceu num engenho aqui perto de Pojuca, engenho Camelinha, e era muito bem-humorado, muito bem-humorado. E esse equilíbrio ajudou muito eles. Eu lembro que um dia ela estava ela me encontrou um dia quando eu tinha 13 anos com um cigarro na boca. Cruzou os braços na minha frente, me olhou com a maior calma e disse: meu filho, o próximo você vai engolir na minha frente. Foi um santo remédio. Foi um santo remédio. E eu lembro que um dia, meu pai conversando com ela, e ela já esquentando, e ele disse, mas Morena, o nome era Luísa, mas ele apelidou de Morena. Ele disse, Morena, eu descobri uma coisa extraordinária na Bíblia, que eu nunca tinha visto. O que foi? Se eu descobri, biblicamente, que no céu não tem mulher. Aí ela já viu que vinha coisa aí, né? O quê? Ele disse, está na Bíblia. E abriu lá em Apocalipse e disse, olha aqui, no céu vai haver meia hora de silêncio. Não tem mulher lá, né? Então, o bom humor ajuda muito também. Parabéns, querido. De coração diante de Deus. Deus use muito vocês, viu? Amém. Você pode ficar em pé um instantinho agora? E os casais que tiverem de máscara, se possível, puder tirar um pouquinho agora. E eu queria que vocês ficassem um de frente para o outro, se possível, né? Ah, peraí. Nem falei nada, pastor Ivan, bichinho. Fique aí. Lembrando de Paula. Mas olha só, homens, aqui comigo, preste atenção. Você já reparou no brinco que ela está usando hoje? Você já percebeu, de repente, ela foi no salão mais cedo, ajeitou o cabelo. Você já percebeu que ela botou uma maquiagem? Diga para ela assim, você está linda, meu amor. Pois é, faça um elogio para ela, né? Você pode dar um abraço nela bem apertado. Você pode dizer que ama. Você pode dar um beijinho nela, um selinho. As mulheres também podem fazer um elogio ao seu marido. Você está gato hoje. Né? Para vocês terem uma avaliação, eu sou paraibano de Campina Grande. E Carmen é gaúcha de Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Se dependesse dela em casa, só tinha mato. Tudo que você pensar de folha, de verde, se você só tem isso para ela, é tudo. Não come bode, eu sou doido por bode. Né? Lá eles comem ovelhas, né? Então, a única chance realmente de haver um encontro é amor, somente. Não como um sentimento poético, mas como realidade do dia a dia. É aí que nasce o perdão. Sabe por que Deus nos perdoa? Porque a Bíblia diz: Deus é amor. Ele não só ama, Ele é amor. Não é? E por isso Ele perdoa. Não é um sentimento, é uma decisão firmada na palavra dEle e no caráter dEle. O sentimento vem depois. Amém.
Você já deu um beijo nele ou nela agora? Agora um beijo de verdade, caprichado aí. Vamos, esqueçam que a gente está olhando agora. Um beijo. Podem sentar. Já estamos chegando ao final da programação. Que coisa boa a gente estar junto aqui, não é? Mas olha só. Todas as atividades e ministérios da igreja funcionam numa perspectiva de voluntariedade. E às vezes a gente se depara com muitos, mas são muitos mesmo, casais que não têm, às vezes, condições de arcar com programações como essa, embora essa seja gratuita, os nossos encontros de casais. E uma das formas que a gente encontrou de abençoar exatamente outros casais que de repente estão passando pela crise, pela dificuldade, e ter um momento como esse, assim, revigorante, ter um momento desse na presença de Deus, ter um momento desse de instrução na palavra, é abençoando esses casais. E a gente quer deixar você assim muito livre à vontade, talvez você esteja nos visitando pela primeira vez. Mas quem já caminha com a gente, quem já sabe da seriedade desse ministério, enquanto a gente louva ao Senhor com alegria, se você quiser e puder abençoar um pouquinho que seja esse ministério de casais, de família da reconciliação, as contas da igreja serão projetadas. Eu acho que nos bancos tem alguns envelopezinhos, se você quiser fazer a sua contribuição. Mas como eu falei, muito livre, muito à vontade, muito do seu coração, se você quiser e puder. Se não for agora, quem sabe Deus permita em outro momento. Então, com alegria, vamos louvar ao Senhor e vamos fazer essa oferta para abençoar, de fato, a vida de outros casais que de repente não tem esse privilégio e oportunidade que a gente tem tido de caminhar na presença de Deus.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos aqui no nome do Ministério da Família, para agradecer a todos os presentes, né, por esse dia. Cuidamos com todo o carinho para estar aqui com vocês. Agradecer ao Ministério do Louvor por o carinho também de estar junto conosco. Ao Ministério das Déboras e Homens de Coragem por ter antecipado a reunião deles para que também os casais participassem aqui com a gente. Muito obrigado. Agradecer nosso Senhor Deus por ter trazido o pastor Rodolfo e a sua esposa Suzy com essa palavra abençoada. Nós, em nome do Ministério, queremos dar uma lembrancinha para vocês. Queríamos também agradecer ao bispo e a esposa Carmen pela participação, sempre junto conosco, né, o Ministério e a nossa igreja, né? A gente tem muito a agradecer os dois. Agradecer também ao pastor Técio, nosso deão, que também veio participar com a gente aqui, pastor Davi, que é sempre com a gente também no Ministério. Obrigado. E a gente queria conhecer também um pouquinho de vocês. Saber aqui, assim, a gente no Ministério tem vários eventos que a gente participa, que a gente faz, como esse Sol para Casais, o encontro de casais, o encontro de jovens. Vamos ter agora, em junho, a Festa do Milho, dia 17 de junho, né? O encontro de jovens, que vai ser em julho, de 1 a 3 de julho. Vamos precisar, certamente, de pais adotivos, né? A gente sabe que aqueles que já fizeram o encontro de casais, né, e sabe o quanto é importante ser pai adotivo, né, digamos, de levar e trazer com todo carinho, né, os jovens que fazem o encontro. Então é muito importante, né, a gente marcar aí essa data de 1 a 3 de julho, o 26º encontro de jovens. E aí, querendo conhecer um pouquinho e saber, quem aqui não fez o encontro de casais, o ECC? Por favor, levanta. Fique em pé, por favor. Quem não fez? A gente vai dar uma lembrancinha para vocês e já convidá-los, né? Nosso encontro de casais vai ser em setembro, tá? De 2 a 4 de setembro, tá? Então pode ficar em pé, Quem já for recebendo já pode sentar, né? Só para a gente poder conhecê-los e em breve estaremos com vocês no encontro. Ali, Tereza. Temos bastante gente para poder participar do próximo encontro. Já fica convidado, tá? Quem aqui está vindo pela primeira vez aqui a nossa igreja? Por favor, também, fique em pé. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para eles, né, gente? Fique em pé que vocês também vão receber uma lembrancinha, aí depois pode sentar. Quem aqui fez o último SCC? Também fique em pé, por favor. Uma salva de palmas para eles, né? Pronto, quando receber, aí pode sentar. E quem aqui trabalhou no último SCC? Uma salva de palmas para eles também, gente. Estamos vendo que é uma família só, né? Quem ainda não fez, quem trabalhou, quem está aqui pela primeira vez. Então,
Vamos celebrar juntos. Ok, gente, vou passar a palavra para o nosso bispo, para ele encerrar com a oração. Obrigado. Fique em pé, por favor. Eu quero... Quer falar? Eu quero encerrar orando, mas queria que vocês prestassem atenção. Há duas armas poderosas para se vencer. Aliás, três poderosíssimas. Não há inimigo que resista a essas armas, porque o inimigo das nossas almas, a alma é a psique, ele trabalha silenciosamente. A leitura da Bíblia. Leiam o máximo que vocês puderem. Se não entenderem, não se preocupem. Ponham para dentro, que Deus faz o resto. Segundo, a oração. Oração não é algo elaborado, trabalhado. Oração é falar com Deus, na sua linguagem, do jeito que você fala, sem nenhuma formalidade. Eu já ouvi orações que nunca seriam chamadas de orações, mas Deus ouviu. Só precisa ter cuidado, eu digo. Há vários anos, há uns bons anos, eu era muito convidado para falar para os 3 times de futebol daqui do Recife. Fui inúmeras vezes às concentrações. E eu lembro que um dia eu estava com o Carmen no shopping aqui, e íamos saindo, a gente almoçou, ia saindo, e eu ouvi uma voz dizendo, bispo, pastor. Chamou de novo e eu me virei, e era Magrão, que foi goleiro do Sport. E ele chegou junto de mim e ele disse, eu queria lhe fazer um pedido, estou acanhado, mas eu queria lhe fazer um pedido. Eu disse, claro, pode fazer, nenhum problema. Ele disse, domingo eu tenho um jogo decisivo, domingo, e queria que o senhor orasse por mim. Eu digo, vamos orar. Saí assim para um canto. Ele disse, mas só tem um problema, eu vou jogar contra seu time. Eu digo, mas vamos orar. Vamos orar. E orei por ele, ele saiu satisfeito. E no domingo, na decisão contra o Náutico, ele pegou 3 pênaltis. E encontrei depois de ele nunca mais me peça para orar por você. Viu? Encerra aqui. O que é que eu quero dizer com isso, apesar que bom humor é de Deus, mau humor é do diabo, né? É que oração surte efeitos. Não é algo decorado, repetido, não pensado. É como você conversa. Fale com Deus. Até porque Ele já sabe o que você vai dizer. Mas Deus tem prazer em atender as orações ou a oração de um filho e de uma filha. E a última coisa, queridos, fundamental na coluna, eu estou aqui hoje, um dia eu vou dar esse testemunho, como resultado de intercessoras que Deus levantou. Intercessores, gente que orou. Né? Uma das coisas que o inimigo mais teme é quando intercessores surgem. Que é um trabalho, me permitam usar a palavra, subversivo. Né? Você vê os resultados. Mas a terceira coisa que eu quero dizer a vocês é que aprendam a perdoar. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É preciso mais coragem para perdoar do que para brigar. Eu tive um irmão que nasceu antes de mim e com 2 anos e meses de idade, uma empregada doméstica tirou a vida dele. Jogou um caldeirão de leite fervendo em cima dele. Ele sofreu dias no hospital, mas não resistiu e partiu. A minha mãe carregou esse trauma para o resto da vida. Alguns dias depois, ela já presa, papai saiu de casa, ele usava um chapéu, botou uma Bíblia debaixo do braço, não disse a ninguém o que ia fazer nem para onde ia. Foi para a prisão. Falou com um delegado, amigo, conhecido dele, e pediu para entrar na cela
para orar com ela. E orou com ela. E disse a ela: o que você fez doeu e vai doer para o resto da minha vida. Mas aquele que um dia me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, me mandou que eu viesse aqui e lhe perdoasse. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que você está perdoada. Impôs as mãos, orou por ela e foi embora. Foi um homem feliz até a partida. No dia que ele partiu rindo. Olhou para os filhos que estavam ali, sem peso, sem consciência acusando, pela obediência, independente do que sentia, porque o que ele sentia não era coisa boa, mas obedeceu. Então, façam isso. Perdoem por obediência. Os sentimentos são os dividendos do investimento. Amém? Curve a cabeça. E acredite que tudo é possível com amor. Eu sou do interior da Paraíba e Carmen, minha esposa, é de Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Como eu disse, eu gosto de bode. Ela gosta de outra de mato, não é? Mas estamos aí, caminhando, e vamos até o fim da vida em nome de Jesus. Não é? Eu tenho dito, o diabo que se dane para o lugar dele, porque ele é o pai da mentira. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, por essa tarde maravilhosa, abençoada. Te louvamos pela vida de Rodolfo e da sua esposa Suzy. Eu quero te bendizer por este jovem casal e te pedir, Senhor, que tu possas usá-los muitas vezes e em muitos lugares, para que haja vitória de muitas vidas sobre os problemas do casamento. Te bendizemos pela alegria dessa reunião, te louvamos pelos organizadores, por Ana, Lígia, por Aloísio, e que esse ministério maravilhoso continue a causar prejuízos ao inferno, a salvar vidas e lares, e fazer com que a vitória do amor seja proclamada. Perdoa as nossas faltas, sê conosco, leva-nos em paz agora aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E antes de dizer, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Antes de dizermos nosso ID, você está convidado a estar conosco nos cultos de amanhã, às 10 da manhã e 18 horas. No culto das 10 horas, será o ministro da Palavra de Deus, reverendo Rodolfo, e às 18 horas eu estarei ministrando a palavra. Esteja com a gente sempre, e se você não puder vir, esteja na sua comunidade sendo um canal de bênçãos. Vamos dizer o nosso ID? Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz e que Deus nos abençoe.